Levítico 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que faça uma imundícia com que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto, mas o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, um cordeiro, ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu o Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e outra para o holocausto. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. Este com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se a base do altar, a expiação do pecado é. E do outro lado fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhas, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará o sacerdote dela tomará sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que cometeu uma destas coisas, ele será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E falou o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, a qual dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro de expiação, para a expiação por ele, ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do erro, que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. A expiação de culpa é, certamente, se fez culpado diante do Senhor.